Poema 145. Ensinamentos que conduzem o ser humano a uma vida sadia representam o caminho da salvação traçado pela vontade dos céus. Temos buscado construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, que é constantemente ensinado por nossa religião. Portanto, antes de mais nada, devemos adquirir a completa saúde, que constitui o ponto central daqueles 3 infortúnios. Sem saúde, não existe salvação. Há pessoas de fé que se dizem salvas mesmo sofrendo de doenças, mas isso constitui um grande erro. Embora estejam salvas espiritualmente, não o estão fisicamente, ou seja, a salvação realizou-se apenas pela metade. Isso se dá porque as religiões de até então salvavam apenas o espírito, não alcançando o corpo físico. Sua força, infelizmente, era insuficiente. Eis a razão pela qual, durante longo tempo, se considerou que as religiões deveriam salvar apenas espiritualmente. Os próprios estudiosos de religiões acabaram por estabelecer hábeis teorias segundo as quais as religiões que salvam o corpo físico são malignas. Baseados nessa visão paradoxal, eles difundiram a versão absolutamente equivocada de que as religiões que curam doenças ou tiram as pessoas da pobreza são de baixo nível por visarem as graças recebidas nesta vida. Ocorre, porém, que os messiânicos recebem abundantes graças nesta vida, o que seria impossível nas religiões tradicionais. Doentes que, desenganados pelos médicos, não obtinham cura por nenhum outro método, melhoram rapidamente e se recuperam. Fatos surpreendentes como esses constituem grandes problemas para os médicos. Conforme disse anteriormente, não me surpreende que alguns deles comecem a agir imprudentemente. Mesmo sobre a crítica de todos os setores da sociedade, é natural que nossa religião continue expandindo. Do ponto de vista religioso, não me surpreende que alguns deles comecem a agir imprudentemente. Mesmo sob a crítica de todos os setores da sociedade, é natural que nossa religião continue expandindo. Do ponto de vista religioso, não é que os ministros da nossa igreja desejem curar doentes. Atendendo aos pedidos, eles apenas purificam espíritos dos doentes por meio do Diorei. Purificando-se o espírito, a doença se cura naturalmente. O ponto mais importante é o seguinte: não curamos as doenças. São as doenças que se curam naturalmente. Dito isso, afinal, em quais pontos infringimos as leis e prejudicamos a sociedade? É realmente algo incompreensível. Tenho recebido muitas cartas de agradecimento que relatam a salvação por meio do Diorei. A quantidade de cartas é tão grande que as páginas da revista mensal Chidio Tengoku e do jornal Hikari são insuficientes para publicá-las. Isso atesta o número de pessoas que têm suas vidas salvas, mostrando o quanto temos contribuído para o bem-estar social. Gostaria até que fizessem uma pesquisa para comprovar a veracidade do que estou dizendo. Quanto aos relatos daqueles que foram salvos, não há a menor intenção de exagerar, pois temos como princípio que as pessoas os redigam de próprio punho, tal como os fatos ocorreram. Quando não conseguem escrever, a experiência é narrada e posteriormente transcrita. O nome e o endereço das pessoas são fornecidos com todos os detalhes, e se alguém duvidar, o melhor é visitá-las e perguntar-lhes diretamente. Temos trabalhado com grande objetivo de reconstruir o Novo Japão, mas há criaturas extremamente levianas que, não sei se consciente ou inconscientemente, procuram criar-nos fortes barreiras, o que é uma atitude realmente lamentável. Uma vez que a força que salva o ser humano do seu maior sofrimento, que é a doença, é superior à dos tratamentos existentes, essas pessoas procuram esmagar-nos por todos os meios. É difícil expressar em palavras ou avaliar tudo isso.
Na verdade, o correto não seria que nossas atividades fossem recomendadas pelos setores públicos e privados? Isso porque está claro que, à medida que o diorei da nossa religião for amplamente difundido, tanto a tuberculose quanto as doenças contagiosas e todas as outras não solucionadas pela medicina se reduzirão gradativamente. Portanto, o surgimento de um Japão sadio não é nada fácil. Nesse sentido, os obstáculos às atividades de salvação da nossa religião nada fazem além de retardar o surgimento de um Japão saudável. Portanto, tais obstáculos realmente constituem um imenso mal social. Oremos com todo fervor para que essas pessoas despertem o quanto antes para esse fato. Jornal Hikari número 3, As Doenças Saram, 30 de março de 1949, extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, página 107.